Olá pessoal que acompanha aqui o canal do Povo Colorido, tudo bem com vocês? Estou muito ausente agora com o retorno das atividades presenciais, né, nesse período todo aí que a gente ficou mais trabalhando dentro de casa, que era o meu caso pelo menos, né? Eu conseguia produzir muita coisa, compartilhar bastante coisa, então tá muito corrido, mas achei uma janelinha aqui no meu horário. Eu vou tentar gravar nessa brecha aqui, perto da hora do almoço, para dar continuidade à leitura do livro Jung, o Mapa da Alma, né, os comentários acerca desse livro, e atendendo aí a pedidos de várias pessoas que me cobraram. Eu agradeço aí pelo carinho de vocês, espero que a gente possa continuar esse estudo juntos. Então vai ser aqui dentro do meu carro mesmo, que é o que a possibilidade está nos oferecendo agora, né? Então nós vamos falar do quarto capítulo, que é o capítulo que fala do instinto e dos arquétipos. Então, Jung, toda a obra do Jung, toda a teoria junguiana, ela fala para gente das polaridades. Ela apresenta que tudo que existe, tanto no mundo físico quanto na nossa realidade psíquica, está orientada em polaridades. Então eu tenho o dia, a noite, o claro, o escuro, o masculino, o feminino, e a gente tem também duas forças que atuam sobre nós, que não são forças que fazem parte do nosso ego, da nossa vontade consciente, da nossa escolha, né? Mas e que a nossa escolha é mobilizada a partir dessas forças, né? Que em um lado estão os nossos instintos, que está ligado com o nosso corpo, com a nossa composição animal, né? E que a contraparte desse lado instintivo, nós temos forças arquetípicas que estão para além da nossa psique pessoal, né? Porque se vocês lembrarem, nos primeiros vídeos nós falamos aqui que a psique, ela é uma estrutura relativamente fechada, né? Relativamente fechada por quê? Porque tem uma parte que é nossa, que a gente se reconhece como eu, que é a nossa consciência, e o centro da nossa consciência, e consciência lembrando aquilo que eu conheço de mim mesmo, que eu sei. Esse centro tem um complexo principal, que a gente chama de ego, que é o eu, que é muito importante para que a gente consiga lidar com essa realidade física aqui, mantendo a integridade de quem a gente é, sem psicotizar. Mas para além dessa parte consciente, a gente tem uma primeira parte inconsciente, que é muito maior do que a consciência, da qual a gente chama de inconsciente pessoal, onde estão ali as informações da nossa vida, de experiências que a gente não lembra, mas estão lá, tudo organizadinho dentro dos complexos ideoafetivos que vão constituindo imagens, lembranças e memórias de acordo com a figura do pai, da mãe, ou complexos às vezes de situações que a gente passou inferioridade, ou complexos de abandono, diferentes caixinhas que vão guardando informações, né? Complexos afetivos que eles vão ser ativados cada vez que eu entro em contato aqui do lado de fora com algo que me remeta ao amor, por exemplo, e aí essa caixinha ativa e eu vou ter respostas de acordo com esses complexos e vou me comportar ou agir de acordo com as informações que eu já trago da minha experiência. Mas existe um campo ainda anterior, que é o campo do inconsciente coletivo da humanidade. Então, nesse campo do inconsciente coletivo, que é um campo em que a gente compartilha informações arcaicas, né? E aí a gente tem a palavra arquétipos, que são tipos arcaicos ou estruturas muito antigas e que são compartilhadas por toda a humanidade, em um nível que está anterior às formas em que cada povo, cada cultura vai preencher esses elementos, esses arquétipos e dando uma cara própria. Então, quando a gente pensa em arquétipos, a gente tem que imaginar o seguinte: todos os povos compartilham a ideia de um curador ou de um curandeiro. Agora, cada cultura vai carregar esse arquétipo de curador de acordo com elementos que fazem parte da sua época, do seu contexto. E aí a gente vai ter uma figura arquetípica, que a figura arquetípica não é um arquétipo. Então, antes da gente falar um pouquinho mais sobre o que é o arquétipo, vamos dar um exemplo aqui.
Então eu posso ter a figura arquetípica de um herói, por exemplo, como Hércules. Hércules não é um arquétipo, né? Por que eu estou falando de Hércules? Eu poderia estar falando de uma outra, vou falar de uma deusa, né? Então eu vou falar de Deméter. Então, a Deméter, na mitologia grega, é uma deusa relacionada à terra. E a gente ouve muito falar, pelas pessoas que estão em busca aí de espiritualidade, às vezes de autoconhecimento, né, essa comparação com as deusas, para identificar qual é a deusa ou o poder de cada deusa. Então, assim, falar o arquétipo de Deméter, né, ou de um orixá, o arquétipo de Inhansã, o arquétipo de Nanã. Então, isso não é arquétipo, para começar. Isso são figuras arquetípicas. O que é um arquétipo? Arquétipo é a ideia que vem antes da figura de um determinado povo. Então, se eu tenho um herói que chama Hércules, antes de ter esse herói carregado com o nome de Hércules e com uma cultura específica, eu tenho a ideia do que é ser um herói. Essa ideia, ela é coletiva, ela está em todos os povos, cada um com a sua cara, cada um com o seu nome. Então, o arquétipo, ele é o arquétipo do herói. O arquétipo é o arquétipo do curador. Aí, na cultura grega, a gente vai ter a figura de Quiron, que é o curador ferido. Na cultura africana, nas religiões de matriz africana, nós vamos ter a figura de Obaluaê, que é aquele orixá da cura, que carrega também as suas feridas. Então, a gente vê que isso não é um arquétipo. Esses nomes, essas divindades, esses seres mitológicos, eles são figuras arquetípicas. Arquétipo é o que vem antes de ter uma cara específica. Então a gente tem o arquétipo do curador, o arquétipo do herói, o arquétipo da mãe, então o arquétipo da mãe natureza, que numa cultura vai ter, né, a cara de Deméter, por exemplo, mas que em outra cultura vai ter o nome de Nanã Buruquê, e que em outra cultura vai ter o nome de Pachamama. Né? Então a gente tem o arquétipo das mães divinas. Cada povo vai dar um nome para isso. Né? Então acho que quando a gente fala de arquétipo, a gente está falando de algo anterior às figuras arquetípicas que são culturais, que são pessoais. As figuras arquetípicas, elas estão dentro do campo do inconsciente pessoal. E eu vou ter acesso a essas culturas de acordo com a cultura que eu faço parte. Hoje a gente tem acesso a figuras arquetípicas de vários povos. Por quê? Nós estamos vivendo um momento de globalização. Né? Mas a gente consegue perceber que essas figuras arquetípicas vêm de algo anterior, vêm de algo que ainda não tem nome e que é compartilhado por cada um dos povos. Então Jung vem trazendo para a gente que existe um campo que faz parte da nossa psique e que conecta a psique de todas as outras pessoas, onde a gente guarda informações arcaicas ou compartilha informações. E ele traz para a gente um exemplo, quando ele atendia como psiquiatra numa instituição, ele atendia um rapaz que estava há 20 anos institucionalizado, uma pessoa que tinha esquizofrenia provavelmente, e esse rapaz, ele dizia que ele ficava olhando para o sol e balançando a cabeça, né? E o Jung foi perguntar para ele, por que você fica balançando a cabeça? Por que você fica olhando para o sol? Ele falou, porque o sol tem um pênis, tem um falo enorme, e ele fica balançando esse pênis para um lado e para o outro. E conforme esse pênis balança, o sol produz o vento e o vento chega até aqui. Então eu estou tentando balançar minha cabeça rápido para ver o movimento, conseguir enxergar o balanço do falo solar. E Jung falou, nossa, que coisa estranha, né? Esse cara realmente está num processo aí psicótico, né? Que está sendo invadido por fantasias. Só que depois ele foi estudar mitologia mitraica, que Mitra tem uma relação com o Sol, com a figura do Sol. E aí dentro da mitologia mitraica, uma das coisas que eram apresentadas era que existia um tubo que saía do Sol, que balançava para um lado e para o outro, e desse tubo eram produzidos os ventos. E nós estamos falando isso numa época em que não existia a internet e que essas coisas não circulavam, a gente não tinha acesso a essa informação, né? Então, como que uma pessoa que tem esse ego frágil, né? Esse ego que é invadido por conceitos ou por
questões, informações que não estão dentro da consciência dele, mas que vêm de um outro lugar, e essa mesma informação já era encontrada há milênios em outra cultura. Tá? Então o Jung ele vem trazendo vários exemplos para a gente, mostrando que existe dentro da gente um local, não sei se dá para a gente chamar de local, mas um campo em que a gente compartilha informações, que a gente guarda memórias ancestrais, e que esse campo ele é constituído por arquétipos, que está ainda antes da forma específica, antes de detalhes culturais, mas que isso é compartilhado por toda a humanidade. E aí, quando a gente é tomado por um arquétipo, a gente tem muitos problemas. A gente se identifica com arquétipos, a gente se reconhece como tendo uma relação com um mito específico ou com um arquétipo. A gente pode se reconhecer, mas agora eu queria fazer aquela cutucadinha, né? Teve uma moça que está acompanhando aqui, ela chama Ana, tenho até que agradecer que ela está comentando bastante aqui nos vídeos, que eu fiz um vídeo dando um puxãozinho de orelha pessoal aí que gosta de portais, né? E aí ela falou que é César, faca na caveira, né? Então, faca na caveira. Aproveitar que eu tô de preto aqui, vou dar uma facada na caveira aqui. Gente, pessoas que entendem muito superficialmente sobre espiritualidade ou sobre questões terapêuticas criam cursos e vendem para você a ideia de que um curso de como você vai conseguir usar a força de um determinado arquétipo. Sabe quando você vai conseguir usar a força de um determinado arquétipo? Nunca. O dia que você for possuído por um arquétipo, provavelmente você vai surtar, você vai enlouquecer, porque são forças muito poderosas e totalmente irracionais, que quando a gente é tomado ou possuído por elas, a gente age de maneira irracional. Né? Não tem como a gente se apoderar da deusa X para que eu consiga conseguir algo de ordem material, e ainda geralmente é algo material, né? Então assim, ou quando eu quero seduzir alguém, então eu vou me conectar com a força da figura arquetípica que erroneamente as pessoas ainda falam, né? Do arquétipo da deusa Afrodite, por exemplo. E aí, só que assim, o máximo que vai acontecer, embora eu não acredito que seja possível isso, né? A gente tentar pegar a força de um arquétipo, mas o máximo que poderia acontecer é a pessoa perder completamente o controle de racionalizar a sexualidade dela e ela ser tomada por um instinto, uma devassidão, né? E acabar se entregando a sexualidade de uma maneira compulsiva, por exemplo, no caso de uma divindade, né? De uma figura arquetípica dessa deusa. Então, o que a gente percebe? A gente se reconhece como tendo uma conexão com um arquétipo. Né? Nos povos de matriz africana, a gente se reconhece, né? As pessoas se reconhecem como filhos de um orixá, ou de alguns orixás, né? Que a gente tem uma relação com determinados orixás. Mas assim, a gente não escolhe qual que é o orixá que a gente quer ser, ou que é o filho de qual orixá que a gente quer ser, para conseguir ter dinheiro ou ter poder. A gente se percebe, o orixá se revela, o orixá se manifesta e fala com a pessoa. Né? Então, só que a força de uma figura arquetípica ou de uma figura arquetípica que está ligada a um arquétipo, ela é devastadora. Então as pessoas fazem oferendas para os seus orixás, esse sacrifício, e o sacrifício que é feito é para apaziguar a força de um orixá, que é uma força ancestral, primitiva, que se eu for possuído por essa força, ela pode acabar com a minha vida, e não num sentido negativo, no sentido que eu perco o controle, eu perco a minha consciência para uma força que é muito maior do que eu. Então eu alimento essa força, eu faço um sacrifício para essa força, eu olho para essa figura arquetípica para que eu consiga conviver com ela, para que ela não me devore. Né? Na mitologia grega, a gente tem um mito, vou falar rapidamente para encerrar aqui essa parte, que diz o seguinte, que Zeus, né, ele era muito mulherengo, ele pegava todo mundo, e aí, só que ele era casado com Hera, e um dia ele se apaixonou por uma mortal, se relacionou com essa mortal, e Zeus ofereceu para ela a possibilidade de que ela fizesse um pedido, que ela pudesse escolher qualquer coisa que ela gostaria. E aí ela ficou pensando o que ela iria pedir para Zeus, e ele iria cumprir. Só que aí Hera, sabendo disso, e muito ciumenta como ela era,
ela se disfarçou e foi até essa mortal e pediu, falou, nossa, mas você está se relacionando com ele? Ele é um deus, mas você nunca viu a verdadeira face dele. Você vê ele nessa forma humana. Por que você não pede para ele te mostrar a verdadeira face dele? E aí ela ficou, falou, é verdade, eu quero ver a verdadeira face dele. Então, quando Zeus chegou, a moça falou, eu quero ver sua verdadeira face. Zeus explicou para ela, você não pode ver minha verdadeira face, porque a hora que você me ver realmente como eu sou muito poderoso, você vai ser fulminada. E ela bate o pé que não, eu quero ver a sua verdadeira face, faz. E como ele tinha prometido, então ele se mostra em todo o seu esplendor. E a mulher automaticamente morre fulminada, cauterizada, né, vira pó, porque é uma força muito grande. Então, quando a gente fala de arquétipos, a gente precisa sempre lembrar que a gente não consegue nunca trabalhar com um arquétipo. A gente precisa de uma forma. Assim como a amante de Zeus precisava de uma figura humana de Zeus para que ela pudesse se relacionar. E se a gente for tomado de alguma forma, né? Se a nossa consciência for tomada por um arquétipo, certamente ele vai causar um grande estrago na nossa vida. Podemos puxar vários debates a partir disso, mas por favor, gente, não acredite em curso dos 12 principais arquétipos, os arquétipos da prosperidade, como isso é tudo mentira. Arquétipo a gente reconhece. No xamanismo, as pessoas elas se reconhecem qual é o seu animal de poder. Todas essas forças primitivas, essas figuras, esses arquétipos, eles são reconhecidos. E no máximo, a gente apazigua eles, a gente olha para eles para tentar racionalizar, dar uma forma para eles, para não ser devorado por esses arquétipos que a gente pode ser. Então, fiquei feliz de conseguir gravar esse vídeo hoje, tomara que dê tudo certo para eu conseguir, nem que seja aqui no carro, gravar mais um pouquinho. Pessoal, para aqueles que gostariam de repente de fazer terapia na abordagem junguiana, eu estou à disposição, você pode entrar em contato comigo e a gente vê se consegue casar um horário aí, ok? Então, deixa um abraço, por favor, compartilhem, convidem outras pessoas para conhecer essa página aqui. Um abraço, até breve, tchau, tchau.